Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, na última aula nós falamos a respeito de reprodução. Começamos a falar sobre os processos, os dois grandes processos de reprodução, que seria a reprodução sexuada e assexuada. E na aula anterior nós falamos apenas da reprodução assexuada e todos os tipos ali. Agora nós vamos passar para a reprodução sexuada. Então, assexuada primeiro, sexuada agora. A sexuada, lembrando que há necessidade de células masculinas e femininas para com que haja reprodução. Ou seja, você precisa ter um DNA masculino e um DNA feminino para com que tenha uma nova variabilidade genética. Então, um dos motivos de realizar a reprodução sexuada é que os indivíduos eles aumentam a sua variabilidade genética, podendo ou não criar uma resistência. Então isso faz com que ainda mais seja perpetuada uma determinada espécie, né? Bom, a primeira que eu coloquei aqui para vocês então é com respeito da reprodução bissexuada. Bom, a reprodução bissexuada é a reprodução mais tradicional, né? Simplesmente os indivíduos são dioicos, ou seja, eles têm sexo masculino e feminino em indivíduos separados. Muitos deles têm o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É quando o indivíduo macho e fêmea eles são aparentemente diferentes, né? Você tem, por exemplo, uma reprodução bissexuada na estrela do mar. Então tá a estrela do mar produzindo espermatozoide e outra produzindo óvulo. Só que elas não têm dimorfismo sexual, elas simplesmente são idênticas, né? Então você não consegue diferenciar. Aqui na perereca que você está vendo aqui, você tem o machinho e a fêmea. E nos anfíbios, geralmente, você consegue identificar quando estão juntos, porque a fêmea, geralmente, ela é maior do que o macho. Mas a reprodução bissexual é a mesma que acontece com o cachorro, o cavalo, o gato, os seres humanos, tá? A próxima aqui seria já de indivíduos monóicos, ou seja, o indivíduo ele é hermafrodita, ele tem tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Então, tanto estruturas masculinas quanto feminino. Ele produz tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Mas, um exemplo que nós temos aqui seria da minhoca. Só que como que acontece então essa reprodução? Ele mesmo se autofecunda? Acontece isso? Bom, existe a tênia. A tênia ela é um animal que ela consegue se autofecundar, né? Os outros indivíduos não conseguem se autofecundar. Claro que, né, os vegetais, a grande maioria são hermafroditas e eles conseguem também se autofecundar. A ervilha, por exemplo, é um exemplo disso, que o grão de pólen dela cai no tubo polínico dela mesmo e vai formar a ervilha ali. Então isso é hermafroditismo. Já nos animais, a gente tem aqui como exemplo a minhoca. Como que é feita a fecundação? Você que está assistindo essa aula, anota aí no cantinho da sua apostila. O hermafroditismo, no caso das minhocas, ocorre uma fecundação cruzada. Como que é essa fecundação cruzada? Há uma transmissão, há uma correspondência de espermatozoides. Como você está vendo aqui na imagem, ó, olha aqui o meu cursor, você tem aqui uma abertura masculina, tá? Uma abertura masculina que manda fora aqui o espermatozoide. E aqui você tem a chamada espermateca que vai receber o espermatozoide e vai acontecer a fecundação, tá? Então, olha só, no outro animalzinho aqui, você também tem a espermateca e aqui você também tem a abertura masculina. Então, eles fazem a fecundação cruzada, ou seja, quando eles juntam as suas estruturas, um manda espermatozoide para fecundar o óvulo do outro, tá? Então, isso nada mais é do que uma fecundação cruzada, tá bom? O próximo nós temos aqui seria a partenogênese. Deixa eu me colocar aqui do ladinho. Isso, beleza. Bom, a partenogênese é um processo que acontece em alguns insetos e, obviamente, como você está vendo aí, nas abelhas, tá? Aqui nós temos alguns personagens aqui, nessa família aqui, que seria a rainha, né? Manda tudo lá. O zangão, o macho.
tá? E você tem a operária e a rainha ali embaixo. Bom, nós temos aqui, na reprodução das abelhas, nós temos dois tipos de reprodução. Tanto a reprodução bissexual, como também, ou bissexuada, né, perdão, como também a partenogênese. Olha só como que acontece. A rainha, ela é um indivíduo diploide, ou seja, ela tem 2 cromossomos para cada característica dela. Então, por meiose, ela produz o óvulo. O zangão, ele também produz o espermatozoide. Aí une óvulo e espermatozoide, N mais N igual a 2N. Então, você tem aqui o zigoto. Esse zigoto ele vai entrar em sucessivas mitoses e vai formar a abelha operária. Quando há necessidade de surgir uma nova rainha, e essa abelhinha que acabou de nascer do ovo, ela começa a se alimentar de uma forma diferente ali da geleia real, né? E aí ela se torna a rainha. Então ela vai se alimentar de uma forma diferente, com minerais diferentes, que vai fazer ela crescer mais, né, mudar suas cores, e aí se torna a próxima rainha. Então isso acontece durante a fase de alimentação, tá? Mas ambas são diploides, podendo ser originária, ou forma operária ou forma rainha. Tá, professor, mas até agora o senhor só falou sobre indivíduos fêmeas. E como é que a gente forma o macho, né? O que acontece, gente? O zangão, ele é um indivíduo haploide. Ele tem apenas um cromossomo para cada característica. Então, como é que surge o zangão? É esse que é o processo da partenogênese. O que acontece? A fêmea põe um óvulo e esse óvulo ele se desenvolve sem que haja fecundação. Como ele vai gerar um novo indivíduo sem que haja fecundação, esse indivíduo é o zangão, que é o macho. Então é por isso que o macho ele é haploide, porque ele veio do quê? Veio de um óvulo que não foi fecundado. Então esse é o processo que nós conhecemos por partenogênese, tá? Bom, o desenvolvimento das espécies, eles podem ser de 2 formas. Nós podemos ter o desenvolvimento direto, tá? Que é simplesmente quando o indivíduo ele nasce com características semelhantes ao indivíduo adulto, tá? Características semelhantes ao indivíduo adulto, como aqui eu coloquei o caso dos cachorrinhos. Ou pode ser um desenvolvimento indireto, tá? Ou seja, o indivíduo precisa passar por metamorfose para com que ele tenha a aparência do indivíduo adulto, tá? Então, direto, ele já nasce com características semelhantes. Por exemplo, o ser humano, ele já nasce com características semelhantes ao do adulto. Ele só precisa crescer, se desenvolver e vai ficar igual. Já, por exemplo, uma borboleta, ela vai nascer de um ovo, vai nascer uma lagarta, uma larva, e aí passa por um processo de metamorfose naquela pupa dela lá, até ela virar borboleta. Então isso é um desenvolvimento indireto, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre os ciclos reprodutivos, tá bom? Então espero que hoje tenha sido bem válido. Hoje a aula sobre reprodução sexuada, e na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre os ciclos reprodutivos. São 3 tipos, um mais facinho, outro um pouquinho mais complicado e outro mais difícil ainda. Então venha com bastante gás para a gente poder aprender junto isso aí. Valeu? Gente, tchau, tchau.